Sombras e gritos no Joelma. O meu nome é Márcio. Eu tenho 50 anos de idade e moro na cidade de São Paulo. Eu trabalho como segurança e ao longo da minha carreira já passei por muitos lugares e presenciei coisas estranhas, mas nada se compara ao período em que eu trabalhei no edifício da Praça da Bandeira, mais conhecido como Edifício Joelma. O que eu irei compartilhar com vocês aconteceu nos meus primeiros anos de carreira e foi no ano de 1999. Como muitos sabem, esse lugar foi cenário de um dos piores incêndios da cidade e foi em 1974. E desde então ganhou fama por relatos de assombrações. Apesar disso, eu não acreditava nessas coisas, pois sempre fui cético, e como o trabalho parecia tranquilo, eu nem pensava muito sobre isso. As minhas funções eram simples: realizar rondas pelos andares, verificar se tudo estava em ordem e monitorar as câmeras de segurança. Durante o turno da noite, o edifício ficava quase vazio, já que na época só haviam escritórios e empresas. Às vezes descia até o térreo para conversar com o porteiro ou algum funcionário que saísse mais tarde. No início tudo parecia normal, mesmo com alguns andares pouco iluminados e o silêncio perturbador dos corredores vazios. Eu até ria das histórias que ouvia sobre o local. Diziam que pessoas viam sombras, vultos, objetos se movendo sozinhos, portas abrindo e fechando e até elevadores que subiam e desciam sem ninguém dentro. Para mim, tudo não passava de lendas urbanas ou até mesmo exageros. No entanto, com o tempo eu comecei a perceber que havia algo errado naquele lugar. Uma das primeiras experiências que tive foi em um final de semana, durante o início do meu turno, lá por volta das 11 horas da noite. Eu estava perto da portaria quando ouvi o som de um botão de elevador sendo apertado. Na hora eu estranhei porque não havia ninguém por perto. Perguntei ao porteiro se ainda tinha alguém no edifício. Ele disse que só restavam alguns funcionários que ainda estavam de saída. Eu fui até o elevador e vi a porta abrindo e fechando repetidamente, como se estivesse com defeito. Ao entrar, percebi que o botão do 12º andar, onde ocorreu um incêndio, estava apertado. Eu não dei muita importância e resolvi subir pelas escadas para verificar a área de manutenção. Enquanto subia, o silêncio da escadaria era perturbador. Apenas o som dos meus passos ecoava. Sentia como se estivesse sendo observado, mas me convenci de que era apenas a minha mente pregando peças. Ao chegar no 12º andar, eu tomei um susto. O elevador havia subido sozinho e estava parado ali, com a porta abrindo e fechando como antes. O andar estava completamente vazio, com poucos escritórios ocupados na época. Eu até tentei fechar a porta do elevador, mas nada aconteceu. Foi nesse momento que algo realmente assustador aconteceu. Foi quando, de repente, um grito alto ecoou no corredor, seguido por uma visão que jamais esquecerei. Uma mulher apareceu a poucos metros de mim, vestida com roupas antigas. Ela me encarou, arregalou os olhos e estendeu os braços como se pedisse ajuda. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a pegar fogo diante dos meus olhos, gritando desesperadamente. Paralisado de medo, acabei escorregando e caindo no chão. A mulher deu 2 passos em minha direção e simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. O mau cheiro de queimado permaneceu no ar. Me levantei rapidamente, entrei no elevador, que dessa vez fechou a porta e desceu normalmente até o térreo. Quando eu cheguei à porteira,
O porteiro notou o meu estado e perguntou se por acaso eu havia visto algum fantasma. Naquele momento eu permaneci calado. Ele riu, dizendo que eu não seria o primeiro nem o último a ver coisas estranhas no edifício Joelma. Depois dessa experiência eu fiquei mais apreensivo durante as rondas, mas continuei trabalhando até que, em uma outra noite, eu tive uma experiência ainda mais marcante. Eu estava no 12º andar novamente, tentando passar rapidamente pelo corredor. Foi quando eu ouvi passos, como se fossem sapatos de salto alto. Ao me virar, eu vi a mesma mulher. Ela estava com os olhos arregalados, estendendo os braços, e novamente o seu corpo começou a pegar fogo enquanto ela gritava e se contorcia em desespero. Desta vez, eu fiquei parado, incapaz de me mover, com lágrimas escorrendo nos meus olhos. Após essa noite eu decidi de vez que eu não poderia continuar naquele lugar. Pedi demissão, mas ainda precisei trabalhar por lá, por mais uns 2 meses, até encontrar um outro emprego. Durante esse período eu não vi mais nenhuma aparição da mulher, mas presenciei outras coisas estranhas, como por exemplo, vultos entrando em elevadores, sons de portas batendo, vozes nos corredores vazios. Essas experiências mudaram completamente a minha visão sobre o sobrenatural. Anos depois, eu voltei ao edifício algumas vezes e conversei com outras pessoas que relataram coisas semelhantes. É como se aquele lugar mantivesse as almas presas, incapazes de se libertar do sofrimento vivido durante a tragédia do ano de 1974. Eu tenho certeza de que mesmo com o passar dos anos, ainda ouviremos histórias assustadoras vindas do sinistro edifício Joelma. Boa noite. O passageiro sombrio da BR-116. Boa noite a todos. O meu nome é João. Eu nasci e cresci em Taboão da Serra, em São Paulo. Na época, eu trabalhava como motorista de uma transportadora. A empresa recebia uma grande quantidade de encomendas e eu as levava distribuindo para os outros estados. Era um trabalho bacana e até ganhava bem, mas era bem puxado. Muitas vezes eu passava o dia inteiro na estrada e não tinha tempo para nada. Trabalhar de madrugada era pior. Cada motorista tinha o seu turno e eu acabei pegando o turno da noite. Eu tentei mudar várias vezes, mas a empresa nunca deixou. Apesar do incômodo e do perigo, eu sempre levei numa boa, até que um dia algo muito ruim aconteceu. Na época eu já estava experiente no serviço, já trabalhava na empresa há anos e tinha confiança dos superiores. Um dia, no fim do expediente, deu um problema com os caminhões e as entregas atrasaram. Eu fui o escolhido para fazer a entrega imediata e dar uma agilizada. O patrão prometeu uma bonificação pelo serviço extra, o que fez os meus olhos brilharem. A entrega era urgente e tinha que ser feita de imediato. Peguei o caminhão da transportadora e levei a carga até Curitiba, no Paraná. Atrasar mais ainda poderia dar um problemão para a empresa contratante. Para isso, teria que pegar a BR-116. Durante o dia era uma estrada tranquila, mas quem conhece sabe que durante a noite era bem diferente. Muitas histórias corriam sobre a estrada, principalmente no trecho São Paulo-Curitiba. Diziam que era uma estrada maldita, cheia de assombrações e bichos estranhos. O chefe sabia que eu não tinha medo dessas coisas, então aceitei na hora. Telefonei para minha esposa e eu contei um imprevisto. Ela aceitou tranquila, só me pediu para tomar muito cuidado. O início da viagem foi bem tranquilo. A noite estava clara, iluminada pela lua cheia. A BR estava um pouco movimentada, só com caminhões e carros
passando de vez em quando, o que era normal pelo horário. Como eu trabalhava de noite, isso não me incomodava. Na verdade, até gostava da tranquilidade, do silêncio da estrada durante a noite. Conectei o celular no YouTube com o caminhão e fiquei ouvindo uns vídeos para passar o tempo. Eram canais de notícias, sabe? Foi quando eu ouvi sobre um acidente que havia acontecido na estrada no dia anterior. Uma moto tentou ultrapassar um carro, mas não viu que vinha um caminhão na direção contrária e bateu de frente. O motoqueiro morreu na hora. Eu fiquei mal com isso. Ninguém gosta de ouvir essas coisas, ainda mais quando está na estrada. Logo mudei para um outro canal, um de música, mas o desconforto não passou. Logo comecei a me lembrar das histórias de assombrações da BR-116, o que me deixou ainda mais incomodado. Embora eu não acreditasse muito nessas coisas, pensar nisso durante a noite não era nada bom. O medo pode levar a sustos, e sustos na estrada podem até ser fatais. Resolvi fazer uma parada curta em um posto para abastecer e assim distrair a minha cabeça. Pouco tempo depois, parei em um postinho vazio com um único frentista. Aproveitei para tomar um café e fumar um cigarro, e não tardou para voltar para o caminhão. Assim que eu entrei no caminhão e segui a viagem, senti um aperto no peito, uma sensação ruim, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor, mas logo não havia nada. Pensei até que fosse só coisa da minha cabeça, talvez um nervosismo. Contudo, que acabara de ouvir, mas a sensação não passava. Continuei dirigindo, tentando me distrair, mas aquele desconforto só aumentava. Era uma sensação estranha. Sabe, o rádio do caminhão tocava baixinho, mas as músicas não conseguiam afastar a sensação de que algo estava errado. Olhei mais uma vez pelo retrovisor e dessa vez eu tive a impressão de ver um vulto passando rápido, desaparecendo na escuridão. Pessoal, eu não vou mentir, o meu coração disparou. Eu continuei dirigindo mais alerta do que nunca. A estrada não acabava nunca e eu só queria chegar logo em Curitiba, mas o destino tinha outros planos para mim naquela noite. Foi então que, após alguns minutos ainda com aquela sensação horrível, algo muito pior aconteceu. No início eu vi uma luz muito forte vindo na estrada. Eu até achei que deveria ser apenas uma moto normal que estava vindo, então não dei muita ideia. Ela veio avançando, fazendo um barulho muito alto e também estava muito rápida. Naquele momento eu fiquei nervoso. Um motoqueiro andar tão rápido assim durante a noite não era normal. A moto continuou e continuou cada vez mais perto de onde eu estava indo. Quando chegou bem perto, o motoqueiro mudou a rota e mirou logo de encontro com o caminhão. Eu não tive nem tempo de pensar. A moto vinha com tudo, ia bater de frente. Só deu tempo de dar uma buzinada alta e tentar virar o meu caminhão, mas não teve jeito. A moto foi com tudo. Só deu tempo de eu fechar os meus olhos. Passaram-se alguns segundos, mas nada aconteceu. Não teve barulho nenhum, nem batida. Olhei para o retrovisor para ver se eu conseguia ver a moto, mas não tinha nada e nem sinal dela. Ela simplesmente tinha batido de frente comigo e sumido no ar. Era como se não existisse. Na hora eu fiquei muito nervoso. O meu coração palpitava e as minhas mãos começaram a tremer. Eu não entendi o que havia acontecido. Eu queria entender, mas não sabia como. Eu dei até uma acelerada no caminhão. Na hora um arrepio veio fundo, quando me lembrei das histórias que o povo contava. Diziam que coisas assim eram comuns por ali. Eu fiquei com muito medo. Então, na confusão, eu pensei em voz alta: meu Deus, onde diabo está aquele cara? E para o meu terror, eu senti um peso, como se estivesse alguém sentado ao meu lado no banco. Senti nitidamente aquela sensação de estar sendo observado. O meu coração quase parou. Coloquei os meus olhos fixos na estrada, porém sem coragem de olhar para o lado.
Só continuei, porém, com a velocidade mais baixa. Não tinha onde parar para pedir ajuda, então decidi ignorar. Eu sabia que se por acaso eu olhasse o que fosse aquilo seria muito pior. Mas então eu ouvi alguém do meu lado dizer: "Eu tô aqui, moço. Eu estou do seu lado. Olha para mim." Eu fiquei branco de medo, arregalei os olhos e senti um mau cheiro de podre na cabine, um mau cheiro horrível junto com um cheiro de pneu queimado. Na hora eu senti uma vontade horrível de vomitar. Eu sabia que a coisa estava a poucos centímetros de mim. Eu sabia que eu não deveria olhar, pois seria muito pior. Mas a minha curiosidade era grande demais, e foi aí que me dei conta de que eu estava chegando finalmente próximo a um posto de gasolina. Isso até me deu um alívio. Independente do que fosse, eu não deveria olhar e não demoraria muito até que eu pudesse sair logo dali. Mas quando estava já quase em frente ao posto, eu ouvi falarem comigo uma outra vez. "Ô, moço, olha o que você me fez. Ao menos olha para mim, moço." Naquele momento a curiosidade foi grande demais. Eu não aguentei. Quando ouvi isso, arrisquei uma olhada de canto de olho, e o que eu vi me fez passar mal. Era um rapaz do meu lado, ou ao menos os restos dele. Dava para ver que era um motoqueiro, mas a roupa estava muito rasgada e manchada de sangue. A pele estava completamente destruída e ralada. Os braços e pernas estavam tortos. Ele estava todo quebrado, literalmente todo destruído. Era uma visão horrível. Não dava para ver o rosto, só aquela coisa abominável. Quando eu vi aquilo, o susto e o medo foram tão grandes que eu já fui freando meu caminhão de supetão do jeito que dava e abrindo a porta. Eu cheguei a vomitar de tão enjoado com a cena. Dali eu fui correndo até o posto. Nem sabia se eu tinha lembrado de pegar a chave do caminhão, mas de todo jeito eu não entraria ali com aquela coisa. Chegando no posto, o frentista viu o meu estado. Implorei para que ele chamasse a polícia urgentemente, o que ele fez. Logo depois contei ao frentista o que havia acontecido, e ele respondeu que infelizmente aquilo ali era bem normal por ali. Ele já tinha perdido as contas de quantas pessoas haviam visto coisas parecidas na estrada. O frentista ficou ali tentando me acalmar, pois eu estava em estado de choque. Quando os policiais chegaram e abriram a porta do caminhão, não havia nada. A figura havia desaparecido, e eu ainda tremendo tentei explicar o que eu havia visto, mas ninguém acreditou, lógico, menos o frentista, que ele sabia das coisas. Eu tive que me explicar para o chefe sobre o motivo do atraso. Ele ficou muito nervoso, mas contei exatamente o que havia acontecido. Eu falei sobre a figura que eu vi, sobre a moto que sumiu e disse que inclusive eu ia largar o meu emprego. Mas o chefe viu que eu estava falando sério e que eu estava afetado. Então me deu uma licença para me acalmar os ânimos e assim esfriar a cabeça. Nunca mais dirigi durante a noite pela BR-116. As histórias e lendas que antes eu considerava bobagens, agora faziam sentido para mim. Algo naquela estrada era verdadeiramente maligno. Boa noite. Sombras do IML. Boa noite, Pablo. Como vai? Eu espero que esteja bem. O meu nome é Luciana. Sou de São Paulo, capital, e quero compartilhar um relato que aconteceu comigo quando eu trabalhava no IML. Eu já adianto que foi uma experiência intensa e assustadora, algo que me marcou profundamente. Não é incomum pessoas que trabalham nessa área vivenciarem situações assustadoras, e eu fui uma delas. Enfim, aqui está o que aconteceu. A minha jornada no Instituto Médico Legal me acostumou a lidar com visões perturbadoras, mas houve um caso em particular que ultrapassou os limites do horror e deixou cicatrizes profundas na minha mente.
Certo dia, eu fui chamada para analisar um corpo encontrado em circunstâncias inexplicáveis. A sala do IML estava envolta em um silêncio pesado quando a porta se abriu, revelando uma visão macabra que me assombra até hoje. O corpo estava em uma posição grotesca e inexplicável. Os seus membros pareciam ter sido retorcidos em ângulos impossíveis, e a expressão facial era uma mistura distorcida de agonia e horror. Haviam marcas estranhas cobrindo a pele, como se algo tivesse tentando escapar de dentro para fora. Mesmo impressionada, eu precisava realizar a autópsia e comecei o meu trabalho. E durante o processo eu logo descobri que os órgãos internos estavam completamente desordenados. Não havia uma explicação médica plausível para aquilo. Cada detalhe desafiava a lógica e aumentava ainda mais o meu pavor. Eu fiquei parada por um tempo tentando encontrar uma explicação racional, mas eu não conseguia. Era simplesmente inacreditável. O que já era perturbador se tornou ainda mais assustador quando eu comecei a sentir uma presença indescritível. Era como se os olhos invisíveis me observassem e o próprio ambiente da sala parecia contaminado por algo além da minha compreensão. A atmosfera ficou gelada e a sensação de estar sendo observada tornou-se insuportável. O mais estranho é que eu estava sozinha, apenas eu e aquele corpo. Eu até tentei me concentrar no trabalho, mas era difícil. Quando eu terminei a autópsia, a cena grotesca continuava vívida na minha mente. Tudo o que eu queria era ir para minha casa e esquecer aquele dia infeliz, mas eu sabia que eu jamais tiraria aquela imagem grotesca da minha cabeça. Ao chegar em casa, tentei relaxar. Tomei um banho, comi, mas a visão daquele corpo incompleto ressurgia sempre que eu fechava os meus olhos, como se quisesse garantir que eu nunca mais teria uma noite de sono normal. Eu acho que conseguiu. Já vi muitas coisas assustadoras no meu trabalho, mas nada chegou perto daquele dia. Não era apenas a visão perturbadora, mas a sensação de que algo maligno acompanhava aquele corpo. Até hoje me pergunto, o que aconteceu com aquela pessoa para ter chegado àquele estado, mas talvez seja até melhor não saber. Mesmo após anos no IML, aquela cena permaneceu como uma sombra na minha memória. Todo o pavor daquele dia transcendeu o físico e se tornou uma cicatriz na minha psique. Eu tenho certeza que eu jamais esquecerei. Porém, esse foi apenas um dos eventos sinistros que eu vivenciei. Em uma outra ocasião, enquanto trabalhava no turno da noite, recebemos um chamado urgente sobre um acidente de carro. Ao chegar à sala de emergência, eu me deparei com uma cena devastadora. Entre os feridos, havia um jovem em estado crítico. A sua expressão era uma mistura de dor e terror indescritíveis. Enquanto a equipe médica tentava estabilizá-lo, notei que ele fixava o olhar em algo invisível, como se seguisse algo que se movia pela sala, algo que ninguém mais conseguia ver. Com o passar das horas, o estado do jovem piorou. Ele começou a definhar, como se a sua essência estivesse sendo drenada. Cada tentativa de treinamento era inútil e a sala ficou carregada de uma energia sinistra e completamente inexplicável. Quando ele finalmente sucumbiu, os seus olhos se abriram amplamente, fixando-se em algo que ninguém podia ver. Foi nesse momento que um grito agudo rompeu o silêncio, ecoando pelos corredores do hospital. Era um som que nenhum de nós jamais esquecerá. Aquele turno terminou de forma melancólica. Ninguém queria falar sobre o que havia acontecido, mas sei que aquilo ficou na mente de todos. Por muito tempo,
Eu tive pesadelos constantes com o rosto contorcido daquele jovem e com o que ele poderia estar vendo naquela sala. Ainda hoje, mesmo durante o dia, eu sinto desconforto ao caminhar por aqueles corredores. A sala de emergência, que deveria ser um local de cura, tornou-se para mim um cenário de eventos que transcendem a lógica. Sempre acreditei que havia uma linha tênue entre o tangível e o sobrenatural, e após o que eu vivenciei, essa linha se desfez completamente. Eu só posso deixar esse testemunho como prova de que sim, existem coisas além do que podemos explicar. Boa noite. Entre as sombras. Boa noite a todos. O meu nome é Rita de Cássia. Nós nos mudamos bastante. O meu pai trabalhava em uma multinacional que constantemente o transferia de cidade para cidade. A casa onde morávamos por um breve período era bem grande. Nós éramos apenas 4. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu. Na época eu tinha 16 anos de idade. Eu estava prestes a completar 17. Já o meu irmão na época estava com 14. Ninguém realmente sabia da história da nossa casa. Então, os meus pais não tinham motivo para não se mudar para lá. Algo que eu quero contar sobre a nossa casa é um corredor bem comprido e estreito, com várias portas levando aos banheiros e quartos. À noite, aquele corredor era o lugar mais intimidador da casa. Quando eu tinha que passar por ele, eu sempre corria para o meu quarto, que ficava bem no final do corredor. Naquela noite, a qual eu nunca irei me esquecer, os meus pais saíram para jantar e o meu irmão foi dormir cedo, já que estava doente e com um pouco de febre. Eu estava na cozinha preparando a minha sobremesa favorita, sorvete de creme, completo com calda, farofa e chantilly. Depois eu coloquei todos os pratos na pia e fui ver TV enquanto eu comia o sorvete. Quando eu terminei o sorvete, desliguei a TV e fui escovar os dentes, seguindo a rotina para me preparar para dormir. Misteriosamente, eu comecei a sentir um cheiro ruim, algo estranho, como se algo estivesse queimando. Corri imediatamente de volta para a cozinha para ver se o forno estava ligado, mas estava tudo desligado. Nada fora do normal. Estranho, pensei, mas ignorei o cheiro e fui para a cama com a minha barriga cheia de sorvete. Acordei 2 horas depois, lá pela meia-noite. Os meus pais ainda não haviam voltado, o que era normal. Eu acordei com o barulho de uma porta batendo. Ai, meu irmão, que idiota, pensei comigo. Então pulei da minha cama com uma fúria descontrolada. Eu estava irritada com ele por fazer tanto barulho no meio da noite. Eu andava rápido, como muitas adolescentes enfurecidas quando não estão de bom humor. Eu abri a porta do quarto dele pronta para xingá-lo e berrar a plenos pulmões. Mas ele estava dormindo pesado, babando no travesseiro inteiro. Nesse momento, o medo começou a tomar conta de mim. E rapidamente eu fui até o final do corredor, onde eu abri a porta que levava ao resto da casa. A porta tinha uma tranca no meio da maçaneta. Era um botãozinho que você vira para trancar e destrancar a porta. Então eu abri a porta e passei pela sala. Foi quando eu senti novamente um cheiro de algo queimando. Foi quando eu senti aquele arrepio na espinha e os pelos dos meus braços se arrepiaram. O ar ao meu redor estava bem gelado. Eu até me perguntei se alguém tinha deixado uma janela aberta, mas não. A minha mãe nunca abriria uma janela, ainda mais no meio do inverno, e com meu irmão e eu sozinhos em casa. A minha cabeça virou repentinamente para o outro lado da sala. Foi quando eu vi alguém entrando na cozinha. Naquele momento eu senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou pelo meu corpo. O meu primeiro instinto foi sair da casa e ir rápido. Mas então me lembrei que meu irmão estava lá em cima dormindo. Corri de volta para o corredor e fui direto para o quarto dele.
Eu o agarrei e dei um chacoalhão e falei o mais alto que eu conseguia sem fazer muito barulho. A gente tem que sair daqui. Tem alguém na nossa casa. Na mesma hora ele arregalou os seus olhos e saiu correndo pela porta do quarto. E eu fui logo atrás. Estávamos chegando perto da porta do corredor quando meu irmão deu um encontrão nela e ela se escancarou. Ele seguiu pela porta da frente e eu estava indo bem atrás dele. Mas a porta do corredor bateu bem na minha frente. Eu girei a maçaneta para abrir, mas ela estava trancada. Os meus dedos se enroscavam furiosamente tentando destrancá-la. Foi quando eu senti um mau cheiro de algo queimando de novo, só que dessa vez muito mais forte. Eu me virei e vi uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Foi aí que eu entrei em pânico. Aquela coisa estava se aproximando de mim, andando bem devagar, só que havia algo estranho com ele. O corpo inteiro estava coberto por uma crosta negra. Eu gritei e me concentrei em destrancar a porta. Aquela coisa estava cada vez mais próxima de mim e o cheiro estava ficando mais forte. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto eu gritava em frente à porta, rezando para que ela pudesse se destrancar. Eu gritava pelo nome do meu irmão e a figura sinistra estava cada vez mais perto de onde eu estava, agora a quase 3 passos de mim. Tudo o que eu podia fazer era gritar. Comecei a bater na porta em pânico, batendo e gritando. O homem parou e eu pensei que eu ia morrer na minha própria casa. Ele esticou o braço e agarrou o meu ombro. E eu gritei, não! Como se a minha vida dependesse daquilo. E até onde eu sabia, ela dependia. Então a porta abriu violentamente, quase me pegando. Era o meu irmão. Ele agarrou o meu braço e me puxou. Saímos correndo sem olhar para trás. Minhas costas estavam doendo no local onde um homem me agarrou. Era a pior dor que eu já havia sentido em toda a minha vida. Eu não parava de chorar e berrava com o meu irmão, perguntando por que ele não tinha ido antes. Ele disse que assim que viu que a porta bateu atrás dele, ele voltou para abrir, mas não estava conseguindo. E quando me ouviu gritar, ele se jogou na porta com tudo e só assim conseguiu abri-la. Eu não conseguia parar de chorar. Chorei enquanto eu ficava na rua esperando os nossos pais. Eu chorei quando eles chegaram e continuei chorando enquanto íamos para o hotel. Na verdade, eu chorei o resto da noite. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência de toda a minha vida. No dia seguinte, claro, eu não queria voltar para casa. Eu não queria nunca mais entrar naquela casa. Dias depois do ocorrido, nos mudamos. E depois de muito tempo eu descobri que um homem muito rico havia vivido ali sozinho. Então, numa noite de inverno, ele acendeu a lareira e acabou adormecendo. Naquela noite, a mangueira de gás do fogão arrebentou, causando um incêndio na casa e matando um homem de forma horrível e dolorosa. Depois, a família dele reformou a casa e vendeu. Até hoje, eu me pergunto se ele não continua por lá, rondando a casa durante o inverno.